Sim, penso que foi uma situação muito importante para nós, se calhar até decisiva, o Gil Vicente ter falhado a grande penalidade. No entanto, não foi essa a razão da qualidade da nossa segunda parte, isso eu não considero. É, claro que chegamos ao intervalo e até nem chegámos satisfeitos com o que estávamos a fazer. Eu penso até que aquilo que nos condicionou na primeira parte até foi aqueles primeiros 5 minutos do jogo. E sofremos outro golo que, no nosso entender, é mais um golo caricato, difícil até de entender. Em 5 minutos que praticamente não se jogou, mas o Gil Vicente acabou por ter até duas oportunidades de golo e acabou mesmo por marcar o golo. No intervalo, o que aconteceu foi muito simples. Mostrar aos jogadores aquilo que eles fizeram de muito bem na primeira parte. Alguns lances, alguns momentos, situações em que criámos a partir de um ataque posicional, situações em que criámos a partir de diagonais, e algumas diagonais, uma situação que estava planeada para forçarmos bastante neste jogo, e que chegámos ao último terço. Aí sim tivemos dificuldades na primeira parte, não conseguimos finalizar, fomos muito macios, precisamos de mais intensidade na altura de finalizarmos. E tivemos uma conversa forte ao intervalo e que percebemos que, de facto, com aquilo que nós fizemos na primeira parte, se juntarmos mais agressividade, mais intensidade, e que podíamos causar ainda mais problemas ao Gil Vicente. E foi isso que nós fizemos. Não alteramos, em termos de posicionamento, poucas alterações fizemos, temos mais intensidade ao jogo, fomos variando entre saída curta e diagonal, ou então bola no avançado, até porque para desmontar um bocadinho a pressão do Gil Vicente, tentámos atrair no corredor, circular por trás e buscar outro corredor. Fomos fazendo umas vezes, outras vezes, claro que uma equipa competente como o Gil Vicente tivemos algumas dificuldades, no entanto não permitimos grandes transições ofensivas, porque o Gil também é muito forte nesse momento, e não nos criaram grandes problemas, com exceção dos últimos minutos. E sim, nos últimos minutos tivemos muito sinceramente, nem falo em quebra física, ficámos mesmo exaustos. Alguns jogadores correram muito, trabalharam muito, e é perfeitamente normal disso ter acontecido, e passámos com alguns problemas nos 2 minutos finais, 2, 3 minutos. No entanto, deixe-me ir um bocadinho atrás, porque tivemos a situação da grande penalidade, uma oportunidade muito boa para nós, e se calhar é o momento do jogo em que eu mais gostei. Foi a reação que tivemos à oportunidade falhada, ou seja, no momento em que nós estamos, da forma como nós temos sofrido até golos e derrotas, ou situações como no último jogo, que não nos permitiu vencer, poderia ser um impacto no jogo decisivo e podemos perder o jogo naquele momento. Mas a equipa deu uma resposta forte, ou seja, deu a indicação que, em termos emocionais, estamos preparados para lutar e para atingir as vitórias que tanto precisamos. Mas se calhar, a partir desse momento, foi o momento que eu mais gostei do nosso jogo. Mas pronto, foi um jogo difícil contra uma equipa competente. Eu penso que o resultado aceita-se. Eu penso que fomos melhor na segunda parte, dentro de um jogo equilibrado, mas um jogo muito, muito competitivo e muito interessante. Sim, claro, trouxeram frescura. Pronto, o campo está um bocadinho pesado, portanto a ideia foi no caso do Nené Bultomané, refrescar um jogador, Nené, se calhar um jogador mais de finalização, que acabou por resultar no golo. O Diego, um jogador que poderia estar muito mais perto do Nené, quase como um segundo avançado, a partir do corredor, mas deixámos o corredor para o Spencer, daí também o Spencer ter terminado o jogo com muitas dificuldades físicas, porque a segunda parte foi praticamente o jogador que nos deu, principalmente depois da saída do Tondé, o corredor foi sempre para Spencer e o Diego aproximá-lo ao ponta de lança, no fundo tentar jogar com dois avançados. Também daí muitas vezes a nossa capacidade de ganhar primeiras e segundas bolas, porque colocamos mais jogadores no corredor central e damos a largura pelo Spencer no corredor direito, assim como o Rivas no corredor esquerdo. Deu outra energia ao corredor, trouxe-nos ali dinâmicas também muito interessantes no último terço, com algumas situações de cruzamento, portanto acabaram por os jogadores dar uma excelente resposta. Esta é a minha opinião, ou seja, quando há golo, seja marcado, seja sofrido, há impacto nas equipas, seja de ordem emocional, de ordem tática, ou o que seja. E nós penso que sentimos o impacto daquele golo, ou seja, nós sem jogarmos, na posição em que estamos,
com a urgência que temos de ter vitórias, com a capacidade que nós trabalhamos durante a semana, com intensidade e com a ambição de facto, poderíamos lutar pelo jogo e ganhar o jogo. Aos 5 minutos, praticamente sem tocar na bola, ou tocar, se calhar os jogadores que nem tocaram na bola, mas nem é por aí, é o tipo de golo que sofremos e aqueles 3, 4 minutos que foram de facto muito estranhos, que nós não conseguimos sair da nossa área porque ou sofríamos um canto ou sofríamos um lançamento, e que nós sabemos que um lançamento, o Gil era cruzamento, é como se fosse um cruzamento para a área. E o golo é uma situação que é difícil de nós percebermos como é que nós conseguimos sofrer um golo desta forma. Ou seja, e olhando para o passado, com certeza que há um impacto. E contra uma equipa muito competente, que pressiona na frente, e se nós não tivermos o cuidado, se não tivermos a competência, o Gil Vicente coloca praticamente 4 jogadores na sua primeira linha de pressão, e sair dali é muito complicado. Com jogadores depois rápidos, com qualidade, sem transições muito, muito fortes. Portanto, precisamos dali de tempo para nos recompor e percebermos, bem, o que é que nós vamos querer do jogo, quais vão ser agora os caminhos para chegarmos mais à frente. E foi isso que eu disse que fizemos ao intervalo, ou seja, recolhemos ali um conjunto de imagens em que, malta, nós se fizermos isto, vamos conseguir fazer, porque nós fizemos na primeira parte, apesar de pontualmente, não com a consistência que devia ser, mas conseguimos fazer, e tínhamos falado nisso durante a semana. Pronto, e essa conversa penso que foi muito importante para os jogadores acreditarem que íamos conseguir pelo menos chegar ao empate. Daí eu falar depois da situação do penalti, porque é uma situação muito clara, e falhamos. Mas depois a resposta foi muito positiva. Mas eu continuo a dizer, aliás, que na semana passada, quando marcámos, no jogo com o Tondela, marcámos uma reação da nossa parte, se calhar não tão positiva, e a reação do Tondela, e que depois rapidamente também chega ao golo. Neste jogo aconteceu exatamente um bocadinho o oposto, e principalmente quando falhamos a penalidade, a grande penalidade, há a reação muito forte da nossa equipe. E percebemos que estávamos por cima do jogo, percebemos que estávamos a criar problemas, isto no jogo é muito importante, conseguir anular as transições do adversário, sabemos que o adversário é muito forte, dá-nos confiança, dá-nos capacidade, não nos permite correr tanto atrás da bola, ganhamos logo a bola em zonas mais subidas e fomos criando as oportunidades e fomos ganhando a confiança. Não deixa de ser importante. Eu não gosto de ser repetitivo, parece que engoli uma cassete e estou sempre a dizer a mesma coisa, mas eu gosto de analisar as coisas não de uma forma resultadista. É claro que eu preferia ganhar e jamais gostaria de perder a jogar bem, não é isso que eu quero. E se calhar nós precisávamos de fazer um jogo horrível e ganharmos, mas eu fico mais confiante e com esperanças que podemos chegar àquilo que nós pretendemos, a jogar bem, ou pelo menos ter períodos mais longos de jogo para jogo daquilo que nós pretendemos. Não é o jogar bem só por jogar, é o jogar bem como nós fizemos muito pontualmente na primeira parte e o que fizemos muito tempo na segunda parte contra uma equipa muito competente. Não, a paragem é sempre importante. Por todos os efeitos, não tivemos a pré-época com os jogadores, portanto são formas de trabalhar ideias completamente diferentes que eles estavam habituados. Temos jogadores que chegaram há pouco tempo, casos do Pong, casos do Ruben Semedo, que estão destreinados, têm dificuldades em terminar o jogo, como aconteceu hoje com o Ruben, e era expectável. O primeiro jogo é sempre, se calhar, o mais fácil, mesmo destreinados, o segundo e o terceiro já é muito mais complicado. Portanto, precisamos deste tempo para treinar, para perceber também onde é que ainda temos que evoluir mais, o que é que temos que fazer, preparar o jogo da taça, que é um jogo muito importante para nós. Portanto,